No entanto, eles foram valentes até o fim. Eles fizeram todo o esforço para nos alcançar, e em sua fúria pareciam disparar seus projéteis sem muita consideração se amigos ou inimigos eram feridos. Nossos olhos estavam quase cegos pelo brilho incessante abaixo de nós, e o tumulto era indescritível. Finalmente, depois que este temível combate durou por pelo menos 3 horas, tornou-se evidente que a força do inimigo estava rapidamente enfraquecendo. Quase toda a sua imensa frota de dirigíveis havia sido destruída, ou tão danificada que mal conseguiam flutuar. No entanto, enquanto mostrassem sinais de resistência, continuamos a despejar nosso fogo implacável sobre eles, e o sinal para cessar não foi dado até que os dirigíveis, que haviam escapado de danos graves, começassem a fugir em todas as direções. Graças a Deus, isso acabou, disse o Sr. Edison. Finalmente conseguimos a vitória, mas como iremos usá-la é algo que, no momento, não vejo. Mas eles não vão renovar o ataque? Perguntou alguém. Não acho que eles possam. Foi a resposta. Destruímos o próprio cerne de sua frota. E melhor do que isso, disse o Coronel Smith. Destruímos seu clã, fizemos com que eles tivessem medo. A disciplina deles se foi, mas isso foi apenas o começo da nossa vitória. As inundações abaixo estavam alcançando um triunfo ainda maior. E agora que havíamos conquistado os dirigíveis, descemos a poucos metros da superfície da água e então viramos nossos rostos para o oeste para seguir o avanço do dilúvio e ver-se, como esperávamos, ele sobrepujaria nossos inimigos no centro mesmo de seu poder. Em pouco tempo, alcançamos a primeira onda, que ainda devorava tudo. Vimos a onda rompendo as margens do canal, arrastando florestas de árvores gigantescas e engolindo cidades e vilarejos, deixando nada além de uma vasta extensão de águas turbilhonantes e revoltas, que, em consequência do tom avermelhado predominante da vegetação e do solo, pareciam, enquanto trínhamos ao olharmos para baixo, como um oceano de sangue salpicado de espuma e fervendo com a vida que escapava do planeta cujas veias jorravam. À medida que contornávamos as fronteiras sul do continente, as mesmas cenas terríveis que havíamos presenciado na costa de Aérea se apresentaram. Multidões de refugiados se aglomeravam nas altas bordas da terra e lutavam entre si por um ponto de apoio contra a enchente que subia continuamente. Vimos, também, esvoaçando em todas as direções, mais rapidamente fugindo diante de nossa aproximação, muitos dirigíveis, evidentemente lotados de marcianos, mas não armados nem para ataque nem para defesa. Esses, é claro, não perturbamos, pois, por mais impiedosos que nossos procedimentos parecessem até para nós mesmos, não tínhamos intenção de fazer guerra aos inocentes, ou àqueles que não tinham meios de resistir. O que fizemos nos parecia necessário, mas a partir de então estávamos resolvidos a não tirar mais vidas, se pudesse ser evitado. Assim, durante o restante daquele dia, toda a noite seguinte e todo o dia seguinte, continuamos nos calcanhares da enchente que avançava. Capítulo 16. A mulher de CRS. Na segunda noite, podemos perceber à nossa frente as luzes elétricas cobrindo a terra de Talmásia, no meio da qual se encontrava o Lago do Sol. A inundação chegaria a ele ao amanhecer, e, assumindo que a desmoralização causada pela notícia da chegada das águas, que sabíamos ter sido transmitida horas antes para a capital de Marte, impediria os marcianos de efetivamente guarnecerem seus fortes, achamos seguro avançar com o navio-mãe e um ou dois outros, à frente das águas, e pairar sobre o Lago do Sol, na escuridão, para que pudéssemos observar o dilúvio realizar seu terrível trabalho pela manhã. Talmásia, como já mencionamos antes, era uma vasta terra de forma oval, com cerca de 1.800 milhas de largura, tendo o Lago do Sol exatamente em seu centro. Desse lago, que tinha 4 ou 5 milhas de diâmetro e contorno circular, muitos canais irradiavam, tão retos quanto os raios de uma roda, em todas as direções, e o conectavam com os mares circundantes. Como todos os outros continentes marcianos, Talmásia estava abaixo do nível do mar, exceto para o sul, onde fazia frente ao oceano. Completamente ao redor do lago havia um grande anel de cidades que constituíam a capital de Marte. Aqui o gênio dos marcianos havia se manifestado plenamente. O país circundante estava irrigado até florescer com uma vegetação e flores gigantescas. Os canais eram cuidadosamente regulados com comportas para que o fornecimento de água estivesse sob completo controle. A exibição de magníficos edifícios metálicos de todos os tipos e tamanhos produzia um efeito deslumbrante, e a proteção contra inimigos proporcionada pelas inúmeras fortificações que cercavam a cidade anelada e guardavam as terras vizinhas parecia completa. Suspensos a uma altura de talvez 2 milhas da superfície, perto da borda sul do lago, aguardávamos a enchente iminente. Com o amanhecer, começamos a perceber mais claramente os efeitos que a notícia do afundamento do planeta havia produzido. Era evidente que muitos dos habitantes das cidades já haviam fugido. Dirigíveis nos quais os fugitivos se penduravam como enxames de abelhas foram vistos,
elevados a uma curta distância do chão. E avançando rapidamente para o sul, os marcianos sabiam que sua única esperança de escapar estava em alcançar a alta borda sul da Terra antes que as inundações os alcançassem. Mas eles também deveriam saber que aquela estreita praia não seria suficiente para conter um em cada 10 daqueles que buscavam refúgio ali. A densidade da população ao redor do Lago do Sol nos parecia incrível. Invamente nossos corações afundaram dentro de nós ao ver a terrível destruição de vidas pela qual éramos responsáveis. No entanto, confortamo-nos com a reflexão de que era inevitável. Como disse o Coronel Smith, você não podia confiar nesses coiotes. A única coisa a fazer era afogá-los. Sinto muito por eles, mas acho que ficarão tantos quanto forem bons para nós. De qualquer forma, não tivemos muito tempo de espera pela enchente. À medida que a aurora começava a riscar o leste, vimos seu terrível cume emergindo das trevas, rompendo pelos canais e abrindo caminho em direção às margens lotadas do Lago do Sol. O suprimento de água atrás daquela grande onda parecia inesgotável. 5.000 milhas ele havia percorrido, e ainda assim seu poder era tão grande quanto quando partiu de Sirtis Major. Vimos a água se aproximando antes que fosse visível para os marcianos abaixo de nós. Mas, enquanto ainda estava a muitos quilômetros de distância, o rugido dele chegou até eles, e então surgiu um coro de gritos aterrorizado, cujo efeito, chegando aos nossos ouvidos na penumbra da manhã, foi mais do que sinistro e horrível. Milhares e milhares de marcianos ainda permaneciam aqui para se tornarem vítimas do dilúvio. Alguns, talvez, tivessem duvidado da veracidade dos relatos de que as margens estavam baixas e as inundações estavam fora. Outros, por um motivo ou outro, não conseguiram escapar. Outros, como os habitantes de Pompeia, haviam demorado demais, ou retornaram após iniciar sua fuga para garantir tesouros abandonados. E agora era tarde demais para escapar. Com um rugido que sacudiu o planeta, a parede branca lançou-se sobre a grande cidade sob nossos pés, e em um instante ela foi engolida. O dilúvio continuou, engolindo o próprio Lago do Sol, e em pouco tempo, até onde nossos olhos podiam alcançar, a terra de Talmazia havia se transformado em um mar furioso. Agora viramos nossos navios em direção à fronteira sul da terra, seguindo a direção dos dirigíveis que transportavam os fugitivos, alguns dos quais ainda navegavam na atmosfera a 1 milha abaixo de nós. Em sua excitação e terror, os marcianos prestaram pouca atenção a nós, embora, à medida que a manhã clareava, eles devessem estar cientes de nossa presença sobre suas cabeças. Mas, aparentemente, eles não pensavam mais em resistência. Seu único objetivo era escapar do perigo imediato e aterrorizante. Quando avançamos para um ponto cerca de metade do caminho entre o Lago do Sol e a borda do mar, tendo descido a poucos metros da superfície, apareceu de repente, no meio das águas furiosas, uma visão tão notável que, a princípio, esfreguei os olhos em assombro, não acreditando no que vi. De pé no ápice de uma elevação arenosa, que ainda se erguia alguns pés acima da enchente crescente, estava a figura de uma mulher, tão perfeita em forma e em beleza clássica de traços quanto a Vênus de Milo, um ser humano ampliado de não menos de 40 pés de altura. Se não fosse pelo seu balançar e os movimentos selvagens de seus braços, teríamos confundido ela com uma estátua de mármore. Aina, que por acaso estava olhando, exclamou instantaneamente: é a mulher de Ceres. Ela foi feita prisioneira pelos marcianos durante sua última invasão daquele mundo, e desde então tem sido escrava no palácio do imperador. Aparentemente, sua grande estatura lhe permitiu escapar, enquanto seus mestres se afogaram. Ela havia fugido como os outros, para o sul, mas sendo finalmente cercada pelas águas crescentes, havia se refugiado na colina de areia, onde a vimos. Isso estava rapidamente cedendo sob o ataque das ondas, e mesmo enquanto observávamos, a água subia até seu joelho. Disse mais baixo: foi a ordem do timoneiro elétrico do navio almirante, e tão rapidamente quanto possível nos aproximamos do lugar onde a figura imponente estava. Ela havia percebido a desesperança de sua situação e rapidamente cessou aqueles gestos horríveis e desesperados, que inicialmente serviram para nos convencer de que era de fato um ser vivo a quem estávamos olhando. Ali estava ela, com uma leve vestimenta branca jogada sobre si, ereta, meio desafiadora, meio rendida ao seu medo, mais graciosa do que qualquer estátua grega, com os braços estendidos, mas imóveis, e os olhos voltados para cima, como se estivesse rezando ao seu Deus para protegê-la. Seu cabelo, que brilhava como ouro na luz crescente do dia, caía sobre seus ombros, e seus grandes olhos estavam fixos entre o terror e a súplica. Uma visão tão selvagemente bela, nenhum de nós jamais tinha presenciado. Por um momento, a simpatia foi absorvida pela admiração. Então, salvei-na, salvei-na,
Foi o grito que ecoou por todo o navio. Cordas foram imediatamente lançadas, e 1 ou 2 homens se prepararam para descer a fim de ajudá-la melhor. Mas quando estávamos quase ao alcance, e tão perto que podíamos ver a própria expressão de seus olhos, que pareciam não nos notar, mas estarem fixos, com um olhar distante em algo além do entendimento humano, de repente a margem minada em que ela estava deu lugar. A enchente vermelha como sangue girou de direita para esquerda, e então, as águas fecharam-se acima de seu rosto com muitos anéis. Se não fosse pelo bem daquela mulher, lamento que afundamos o planeta, exclamou Sidney Phillips. Mas um momento depois percebi que ele se arrependeu do que disse, pois os olhos de Aina estavam fixos nele. Talvez, no entanto, ela não tenha entendido seu comentário, e talvez, se entendeu, isso não a tenha ofendido. Depois deste episódio, seguimos rapidamente nosso caminho até chegarmos à costa do Oceano Austral. Lá, como esperávamos, via-se uma estreita faixa de terra com o oceano de um lado e a enchente furiosa tentando destruí-la do outro. Em alguns lugares, já havia rompido, de modo que o oceano estava entrando para ajudar a afundar Talmasia. Mas algumas partes da costa estavam evidentemente tão elevadas que, não importava quão alto a enchente subisse, não as cobriria completamente. Aqui, os fugitivos se reuniram em densas multidões e acima deles pairavam a maioria dos dirigíveis, carregados com outros que não conseguiram encontrar espaço na terra seca. Em uma das elevações mais altas e largas, notamos indícios de ordem militar no alinhamento das multidões, e a costa ao redor estava guardada por gigantescos piquetes, que impiedosamente empurravam de volta para a inundação todos os que chegavam depois, e assim evitavam um grande aglomerado na terra. No centro dessa elevação erguia-se uma estrutura palaciana de metal vermelho que Aina nos informou ser uma das residências do imperador, e concluímos que o próprio monarca estava agora presente ali. A ausência de quaisquer sinais de resistência por parte dos dirigíveis, e o completo afundamento de todas as formidáveis fortificações na superfície do planeta, nos convenceu de que tudo o que precisávamos fazer para completar nossa conquista era tomar posse da pessoa do governante supremo. A frota foi, portanto, concentrada, e nos aproximamos rapidamente do grande palácio marciano. À medida que dissemos a menos de 30 metros deles e avançávamos audaciosamente entre suas naves aéreas, que recuavam à nossa aproximação, os marcianos nos observavam com uma mistura de medo e espanto. Fomos seus conquistadores e eles sabiam disso. Estávamos vindo para exigir sua rendição, e eles evidentemente entenderam isso também. À medida que nos aproximávamos do palácio, sinais foram feitos a partir dele com bandeiras de cores brilhantes, que Aina nos informou serem um sinal de trégua. Teremos que descer e ter uma conversa com eles, suponho, disse o Sr. Edison. Não podemos matá-los agora que estão indefesos, mas devemos de alguma forma fazê-los entender que a rendição incondicional é a única chance deles. Vamos levar Aina conosco, sugeri. E como ela pode falar a língua dos marcianos, provavelmente não teremos dificuldade em chegar a um entendimento. Assim, o navio almirante foi cuidadosamente movido para mais perto da entrada do palácio, que havia sido mantida livre pelos guardas marcianos, e enquanto o restante do esquadrão se reunia a poucos pés diretamente acima de nossas cabeças com os desintegradores voltados para o palácio, e a multidão abaixo, o Sr. Edison e eu, acompanhados por Aina, descemos ao chão. Houve um movimento para frente na imensa multidão, mas os guardas mantiveram todos a distância de forma severa. Um grupo de uma dúzia de gigantes, precedido por um que parecia ser o seu comandante, ricamente vestido com trajes adornados com joias, avançou da entrada do palácio para nos encontrar. Aina dirigiu algumas palavras ao líder, que respondeu de forma severa, e então, acenando para que o seguíssemos, retrocedeu para dentro do palácio. Apesar de nossa confiança de que toda resistência havia cessado, não consideramos prudente realmente aventurar-nos na boca do lobo sem ter tomado todas as precauções contra uma surpresa. Assim, antes de seguir o marciano para o palácio, ancoramos 20 das naves elétricas ao redor dele em uma posição que dominava não apenas a entrada, mas todas as janelas principais, e então um grupo de 40 homens escolhido, cada um duplamente armado com poderosos desintegradores, foi selecionado para nos acompanhar no edifício. Este grupo foi colocado sob o comando do Coronel Smith, e Sidney Phillips insistiu em ser um membro dele. Enquanto isso, o marciano com seus acompanhantes, que nos havia convidado a entrar, ao perceber que não o seguimos, retornou à frente do palácio. Ele viu a disposição que havíamos feito de nossas forças e imediatamente compreendeu seu significado, pois seu comportamento mudou um pouco, e ele parecia mais desejoso do que antes de nos conciliar. Quando ele nos acenou vivamente para entrar, seguimos-no sem hesitar, e passando pela magnífica entrada, encontramos-nos em uma vasta antecâmara, adornada à maneira dos marcianos de forma extremamente luxuosa. Daí passamos para um grande apartamento circular,
com uma cúpula pintada em imitação do céu, e tão alta que aos nossos olhos parecia o próprio firmamento. Aqui nos encontramos aproximando de um trono elevado situado no centro do aposento, enquanto longas fileiras de guardas brilhantemente armados nos flanqueavam de ambos os lados, e agrupadas ao redor do trono, algumas de pé e outras reclinadas nos degraus que pareciam ser de ouro sólido, havia uma série de mulheres marcianas, belamente e apropriadamente vestidas, todas as quais nos surpreenderam grandemente pelo charme singular de seus rostos e porte, tão diferente do aspecto da maioria dos marcianos que havíamos encontrado. Apesar de sua estatura, pois essas mulheres mediam em média 12 ou 13 pés de altura, a beleza de seus rostos, de um tom de oliva escuro, não era menos brilhante do que a das mulheres da Itália ou da Espanha. No topo dos degraus, em um magnífico trono dourado, sentava-se o próprio imperador. Existem alguns bustos de Caracalla que eu vi que são quase tão feios quanto o rosto do governante marciano. Ele era de estatura gigantesca, maior do que a maioria de seus súditos, e pelo que pude julgar, devia ter entre 15 e 16 pés de altura. Enquanto o olhava, compreendi uma observação feita por Aina, no sentido de que os marcianos não eram todos iguais, e que as peculiaridades de suas mentes estavam impressas em seus rostos e expressas em suas formas de uma maneira muito maravilhosa, e às vezes terrível. Eu também havia aprendido com ela que Marte estava sob um governo militar, e que a classe militar tinha controle absoluto do planeta. Fiquei um tanto surpreso, então, ao olhar para a cabeça e o centro do grande sistema militar de Marte, ao encontrar em sua aparência uma conformação impressionante das especulações de nossos frenologistas terrestres. Sua cabeça larga e mal formada se projetava nas partes onde eles haviam colocado os chamados órgãos de combatividade, destrutividade, etc. Claramente, isso era um efeito de seu treinamento e educação. Seu próprio cérebro havia se tornado uma máquina militar, e o aspecto de seu rosto, as linhas impiedosas de sua boca e queixo, o olhar maligno de seus olhos, a atitude e postura de seu corpo musculoso, tudo tendia a completar o conjunto bélico. Ele estava magnificamente vestido com uma vestimenta que tinha o brilho de uma placa de ouro polida e a suavidade do veludo. À medida que nos aproximávamos, ele fixou seus imensos e profundos olhos ternamente em nossos rostos. O contraste entre seu semblante verdadeiramente terrível e os traços de Eva das mulheres que cercavam seu trono era tão grande quanto se Satanás, após sua queda, tivesse aqui se reentronizado no meio dos anjos. O Sr. Edison, o Coronel Smith, Sidney Phillips, Aina e eu avançamos à frente da procissão, nossa guarda seguindo em ordem cerrada atrás de nós. Era evidente desde o momento em que entramos no palácio que Aina era vista com aversão por todos os marcianos. Até mesmo as mulheres ao redor do trono a olhavam com desdém enquanto nos aproximávamos. Aparentemente, o amargor de sentimentos que levaram ao massacre de toda a sua raça ainda não havia desaparecido. E, de fato, como o fato de que ela permanece viva só poderia ser conhecido pelo marciano que a havia sequestrado e por seus companheiros imediatos, sua reaparição entre nós deve ter sido uma grande surpresa para todos aqueles que agora a olhavam. Era claro para mim que o sentimento despertado por sua aparição tornava-se a cada momento mais intenso. Ainda assim, a ideia de um surto violento não me ocorreu, porque nosso recente triunfo parecia tão completo que eu acreditava que os marcianos ficariam impressionados com nossa presença e não se atreveriam a realmente ferir a garota. Acho que todos nós tivemos a mesma impressão, mas como o evento provou, estávamos enganados. De repente, um dos guardas gigantes, como se tomado por um acesso de ódio incontrolável, levantou o pé e chutou Aina. Com um grito alto, ela caiu no chão. O golpe foi tão inesperado que, por um segundo, todos nós ficamos paralisados no lugar. Então vi o rosto do Coronel Smith ficar lívido, e ao mesmo tempo, ouvi o zumbido de seu desintegrador. Enquanto Sidney Phillips, esquecendo o instrumento mortal que carregava na mão, saltou loucamente em direção ao bruto que havia chutado Aina, como se pretendesse estrangulá-lo. Colosso que ele era. Mas a mira do Coronel Smith, embora tomada instantaneamente, como ele estava acostumado a atirar nas planícies, foi precisa, e Phillips, mergulhando loucamente para a frente, parecia envolto em uma tênue névoa azul. Tudo que o desintegrador havia deixado do gigantesco marciano. Quem poderia descrever adequadamente a cena que se seguiu? Lembro-me de que o imperador marciano levantou-se, parecendo 10 vezes mais terrível do que antes. Lembro-me de que instantaneamente romperam da linha de guardas de cada lado feixes retorcidos de fogo mortal que pareciam queimar as órbitas dos olhos. Vi meia dúzia de nossos homens caírem em montes de cinzas. E mesmo naquele momento terrível tive tempo de me perguntar como um único de nós ainda estava vivo. Mais por instinto do que em consequência de qualquer ordem dada, formamos um quadrado oco, com Aina deitada aparentemente sem vida no centro. E então, com os dentes cerrados,
Fizemos nosso trabalho. As linhas de guardas derretiam diante dos desintegradores como filas de bonecos de neve diante de uma chama lambente. A descarga dos motores de relâmpago nas mãos dos marcianos naquele espaço confinado fez um alvoroço tão tremendo que parecia ultrapassar os limites do senso humano. Mais de nossos homens caíram diante de seu fogo terrível, e pela segunda vez desde nossa chegada a este planeta de guerra horrível, nossa aniquilação parecia inevitável. Mas, em um momento, toda a cena mudou. De repente, houve uma descarga na sala que eu sabia vir de um dos desintegradores das naves elétricas. Varreu a multidão apinhada como uma explosão destrutiva. Instantaneamente, de outro lado, um segundo disparo, não menos destrutivo, foi disparado, e este foi rapidamente seguido por um terceiro. Nossos navios estavam disparando pelas janelas. Quase ao mesmo tempo, vi o navio de guerra, que havia sido ancorado no ar perto da entrada e flutuava apenas 3 ou 4 pés acima do chão, abrindo caminho pela porta gigantesca da antessala, com seus grandes desintegradores apontados para a multidão como os canos de um cruzador. E agora os marcianos viram que a luta era inútil para eles, e sua luta desesperada para sair do alcance dos desintegradores e escapar da Câmara da Morte era mais aterradora de se ver do que qualquer coisa que já tivesse ocorrido. De repente, houve uma descarga na sala que eu sabia vir de um dos desintegradores das naves elétricas. Varreu a multidão apinhada como uma explosão destrutiva. Era um pânico de gigantes. Era um pânico de gigantes. Pisaram uns aos outros, gritaram e berraram de terror, rasgaram-se com seus dedos semelhantes a garras. Eles já não pensavam em resistência. O espírito de luta havia sido apagado deles por um sopro de terror que estremecia sua carne. Ainda assim, os desintegradores impiedosos continuaram a atacá-los até que o Sr. Edison, fazendo-se ouvir, agora que o trovão de seus motores havia cessado de reverberar pela câmara, ordenou que nosso fogo cessasse. Enquanto isso, os marcianos armados do lado de fora do palácio, ouvindo o alvoroço dentro, vendo nossos homens despejarem seu fogo pelas janelas, e supondo que éramos culpados tanto de traição quanto de assassinato, tentaram um ataque aos navios elétricos estacionados ao redor do edifício. Mas, felizmente, eles não tinham nenhum de seus maiores motores à mão, e com suas armas de mão sozinhas não conseguiram resistir aos desintegradores. Eles foram varridos diante do fogo devastador dos navios aos centenas até que, fugindo da destruição, correram loucamente, empurrando seus companheiros desarmados à frente deles para as águas turbulentas da enchente nas proximidades. Capítulo 17. Os temíveis juramentos do coronel Smith. Durante todo esse terrível combate, o imperador dos marcianos permaneceu de pé em seu trono, observando o espetáculo horrível, sem se mover do lugar. Nem ele nem a mulher assustada reunida nos degraus do trono foram feridos pelos desintegradores. A imunidade deles se devia ao fato de que a posição e a elevação do trono eram tais que não estavam dentro do alcance de fogo das naves elétricas que haviam despejado suas descargas vibratórias pelas janelas. E nós, dentro, só havíamos direcionado nosso fogo contra os guerreiros que nos atacaram. Agora que a luta havia terminado, voltamos nossa atenção para Aina. Felizmente, a garota não havia sido gravemente ferida e ela rapidamente recuperou a consciência. Se ela tivesse sido morta, estaríamos praticamente impotentes em tentar novas negociações, porque o conhecimento que havíamos adquirido da língua dos marcianos com o prisioneiro capturado no asteroide dourado não era suficiente para atender às exigências da ocasião. Quando o monarca marciano viu que cessamos o trabalho de morte, ele afundou-se em seu trono. Ali ele permaneceu, apoiando o queixo nas duas mãos e olhando fixamente à sua frente como aquela terrível criatura condenada que fascina os olhos de todos os que a contemplam na Capela Sistina, admirando a terrível pintura de O Juízo Final de Michelangelo. Este maligno marciano também sentia que estava nas garras de um destino impiedoso e irresistível, e que uma punição muito bem merecida, da qual não havia possível escape, agora o confrontava. Ali ele permaneceu em uma desesperança que quase nos forçou a sentir simpatia, até que Aina se recuperou o suficiente para poder atuar como nossa intérprete novamente. Então, concluímos rapidamente as negociações. Falando através de Aina, o comandante disse: "Vocês sabem quem somos. Viemos da Terra, que, por seu comando, foi devastada. Nossa missão não foi de vingança, mas de autoproteção. O que fizemos foi realizado com esse objetivo em mente. Vocês acabaram de testemunhar um exemplo de nosso poder, cujo exercício não foi ditado por nosso desejo, mas compelido pelo ataque feito de forma arbitrária a um membro indefeso de nossa própria raça sob nossa proteção. Destruímos o seu planeta, mas é simplesmente uma retribuição justa pelo que vocês fizeram com o nosso. Estamos preparados para completar a destruição, não deixando um ser vivo neste seu mundo, ou para lhe conceder paz,
a sua escolha. Nossa condição de paz é simplesmente esta: toda resistência deve cessar absolutamente. Exatamente, interrompeu o Coronel Smith. Deixe o escorpião tirar seu ferrão ou nós faremos isso por ele. Nada que pudéssemos fazer agora, continuou o comandante. Na minha opinião, salvaria vocês da destruição final. As forças da natureza que fomos obrigados a soltar sobre vocês completarão sua própria vitória. Mas não desejamos, desnecessariamente, manchar ainda mais nossas mãos com o seu sangue. Deixaremos vocês na posse de suas vidas. Preservem-as se puderem. Mas, caso a inundação recue antes que todos vocês tenham perecido de fome, lembrem-se de que aqui fazem um juramento, vinculando-se solenemente, para sempre, a vocês e seus descendentes, a nunca mais fazer guerra sobre a terra. Isso é realmente o melhor que podemos fazer, disse o Sr. Edison, virando-se para nós. Não podemos possivelmente assassinar essas pessoas a sangue frio. A probabilidade é que a enchente tenha arruinado irremediavelmente todos os seus motores de guerra. Não acredito que haja uma chance em 10 de que as águas se esvaziem a tempo de permitir que eles acessem seus depósitos de provisões antes de perecerem de fome. É a minha opinião, disse Lord Kelvin, que havia se juntado a nós, seu par de desintegradores pendurado ao seu lado, preso a uma alça que passava por trás do pescoço, muito parecido com como um fazendeiro às vezes carrega suas grandes luvas. É a minha opinião que a inundação recuará mais rapidamente do que você pensa, e que a maioria dessas pessoas sobreviverá. Mas concordo plenamente com a sua visão misericordiosa da questão. Não devemos ser culpados de nenhuma destruição gratuita. Provavelmente mais de 9/10 dos habitantes de Marte perecerão no dilúvio. Mesmo que todos os outros sobrevivessem, séculos se passariam antes que pudessem recuperar o poder de nos ferir. Não preciso descrever em detalhes como nossas propostas foram recebidas pelo monarca marciano. Ele sabia, e seus conselheiros, alguns dos quais ele convocou para consulta, também sabiam que tudo estava em nossas mãos para fazermos o que quiséssemos. Eles concordaram prontamente, portanto, que não fariam mais resistência, e que nós e nossos navios elétricos deveríamos ser deixados em paz enquanto estivéssemos em Marte. O monarca fez o juramento prescrito de acordo com os costumes de sua raça. Assim, o negócio foi concluído. Mas, por todo esse tempo, havia uma sombra de desdém no rosto do imperador que eu não gostava. Mas eu não disse nada. E agora começamos a pensar em nosso retorno para casa, e no prazer que teríamos em contar nossas aventuras aos nossos amigos na Terra, que sem dúvida estavam ansiosos por notícias nossas. Sabíamos que eles estavam observando Marte com potentes telescópios, e também estávamos ansiosos para saber quanto eles tinham visto e quanto tinham conseguido adivinhar sobre nossas ações. Mas seriam necessários pelo menos 1 ou 2 dias para revisar as naves elétricas e examinar o estado de nossas provisões. Aqueles que trouxemos da Terra, lembremo-nos, haviam estragado e fomos obrigados a substituí-los pelas provisões comprimidas encontradas no armazém dos marcianos. Essa comida comprimida havia se mostrado não apenas extremamente agradável ao paladar, mas também muito nutritiva, e todos nós nos tornamos extremamente fãs dela. No entanto, um novo suprimento seria necessário para nos levar de volta à Terra. Pelo menos 60 dias seriam necessários para a viagem de volta, porque dificilmente poderíamos esperar partir de Marte com a mesma velocidade inicial que conseguimos gerar ao deixar a Terra. Ao considerar a questão do abastecimento da frota, tornou-se finalmente necessário fazer um balanço de nossas perdas. Isso era algo que todos nós evitávamos, porque parecia quase insuportável. Mas agora os fatos tinham que ser enfrentados. Das 100 naves, transportando algo mais de 2.000 almas, com as quais deixamos a Terra, restavam apenas 55 naves e 1.085 homens. Todas as outras haviam sido perdidas em nossos terríveis encontros com os marcianos, e particularmente em nossa primeira batalha desastrosa sob as nuvens. Entre os perdidos estavam muitos homens cujos nomes eram famosos na Terra, e cuja morte seria amplamente lamentada quando a notícia chegasse ao seu planeta natal. Felizmente, esse número não incluía nenhum daqueles que tive ocasião de mencionar ao longo desta narrativa. O venerável Lord Kelvin, que, apesar de sua idade e de sua disposição pacífica, própria de um homem de ciência, havia se comportado com a coragem e a frieza de um veterano em cada crise. Monsieur Moissa, o eminente químico, o professor Sylvanus P. Thompson, e o professor de Heidelberg, a quem todos nos sentíamos especialmente obrigados porque ele havia aberto para nossa compreensão os encantadores lábios de Aina. Todos esses haviam sobrevivido e estavam prestes a retornar conosco à Terra. Parecia quase desumano para alguns de nós privar os marcianos que ainda estavam vivos de qualquer uma das provisões que eles mesmos precisariam para passar pelo longo período que deveria decorrer antes que a recessão da inundação lhes permitisse descobrir os locais de suas casas arruinadas e encontrar os meios de sustento. Mas a necessidade agora era nossa única lei.
Soube de Aina que deveria haver depósitos de provisões nas proximidades do palácio, porque era costume dos marcianos armazenar tais provisões durante a época da colheita em cada ano marciano para se precaver contra a eventualidade de uma seca extraordinária. Não foi com muito boa vontade que o imperador marciano atendeu às nossas exigências de que um dos armazéns fosse aberto, mas a resistência era inútil. Claro, conseguimos o que queríamos. Os suprimentos de água que trouxemos da terra, devido a um processo peculiar inventado pelo Sr. Moissa, foram mantidos em condições extremamente boas, mas agora estavam se esgotando e tornou-se necessário reabastecê-los também. Isso foi feito facilmente a partir do Oceano Austral, pois em Marte, desde o nivelamento das elevações continentais, realizado há muitos anos, há relativamente pouca salinidade nas águas do mar. Enquanto essas preparações estavam em andamento, Lord Kelvin e os outros homens de ciência se lançaram com a máxima avidez nesses estudos, cuja continuidade havia sido o principal incentivo que os levou a embarcar na expedição. Mas, com quase toda a face do planeta coberta pela inundação, havia comparativamente pouco que eles podiam fazer. No entanto, muito poderia ser aprendido com a ajuda de Aina dos marcianos, agora aglomerados na terra acima do palácio. Os resultados dessas descobertas apareceram a seu tempo, plenamente elaborados em tratados eruditos e autoritativos preparados pelos próprios sábios. Eu apenas chamarei a atenção para um, que me pareceu muito notável. Já disse que havia diferenças surpreendentes na aparência pessoal dos marcianos, evidentemente decorrentes de diferenças de caráter e educação, que se imprimiram no aspecto físico dos indivíduos. Agora soubemos que essas diferenças eram mais completamente o resultado da educação do que inicialmente supunhamos. Olhando ao nosso redor entre os marcianos que nos cercavam, logo se tornou fácil para nós distinguir quem eram os soldados e quem eram os civis, simplesmente pela aparência de seus corpos, e particularmente de suas cabeças. Todos os membros da classe militar se assemelhavam, em maior ou menor grau, ao próprio monarca, na medida em que aquelas partes de seus crânios que nossos frenologistas haviam designado como as protuberâncias de destrutividade, combatividade, e assim por diante estavam enormemente e desproporcionalmente desenvolvidas. E tudo isso, nos foi assegurado, estava completamente sob o controle dos próprios marcianos. Eles haviam aprendido, ou inventado, métodos pelos quais o próprio cérebro poderia ser manipulado, por assim dizer, e quaisquer partes desejadas dele poderiam ser especialmente desenvolvidas, enquanto outras partes eram deixadas para seu crescimento normal. A consequência era que nas escolas e faculdades marcianas não havia ensino no nosso sentido da palavra. Era toda uma cultura cerebral. Um jovem marciano selecionado para ser soldado tinha suas faculdades de combate especialmente desenvolvidas, junto com aquelas partes do cérebro que conferem coragem e firmeza de nervo. Aquele destinado à investigação científica tinha seu cérebro desenvolvido em uma máquina matemática, ou um instrumento de observação. Poetas e literatos tinham suas cabeças inchadas com as faculdades imaginativas. As cabeças dos inventores eram desenvolvidas em uma forma ainda diferente. E assim, disse Aina, traduzindo para nós as palavras de um professor da Universidade Imperial de Marte, de quem obtivemos a maior parte das nossas informações sobre este assunto. Os meninos marcianos não estudam uma matéria. Eles não precisam aprendê-la, mas, quando seus cérebros foram suficientemente desenvolvidos na direção correta, eles a compreendem instantaneamente, por uma espécie de instinto divino. Mas entre as mulheres de Marte, não vimos nenhuma dessas curiosas, e para nossos olhos, monstruosas diferenças de desenvolvimento. Enquanto os homens recebiam, além de sua educação especial, uma ampla cultura geral, com as mulheres não havia educação especial. Era tudo de caráter geral, mas suficientemente aprofundado dessa forma. A consequência foi que apenas os cérebros femininos em Marte eram completamente equilibrados. Essa foi a razão pela qual invariavelmente encontramos as mulheres marcianas como criaturas notavelmente encantadoras, sem aquelas exagerações físicas e desenvolvimentos grotescos que desfiguravam seus companheiros masculinos. Todos os livros dos marcianos, constatamos, eram livros de história e de poesia. Para tratados científicos, eles não tinham necessidade, porque, como expliquei, quando os cérebros daqueles destinados a atividades científicas eram desenvolvidos da maneira adequada, o conhecimento das leis da natureza lhes chegava sem esforço, como uma fonte brota das rochas. Uma palavra de explicação pode ser necessária em relação à falha dos marcianos, com todos os seus poderes maravilhosos, em inventar naves elétricas como as do Sr. Edison e motores de destruição comparáveis aos nossos desintegradores. Essa falha deveu-se simplesmente ao fato de que em Marte não existiam os metais peculiares cuja combinação o Sr. Edison havia conseguido para realizar suas maravilhas. A teoria envolvida em nossas invenções era perfeitamente compreendida por eles,
se tivessem possuído os meios, sem dúvida teriam conseguido colocá-la em prática de forma ainda mais eficaz do que nós. Depois de 2 ou 3 dias, com todos os preparativos concluídos, o sinal foi dado para nossa partida. Os homens de ciência ainda estavam relutantes em deixar este mundo estranho, mas o Sr. Edison decidiu que não podíamos mais demorar. No momento da partida, ocorreu um evento trágico. Nossa frota estava reunida ao redor do palácio, e o sinal foi dado para subir lentamente a uma altura considerável antes de imprimir uma grande velocidade às naves elétricas. À medida que subíamos lentamente, vimos a imensa multidão de gigantes abaixo de nós, com os rostos voltados para cima, observando nossa partida. O monarca marciano e toda a sua comitiva saíram para o terraço do palácio para nos ver. Em um momento em que ele provavelmente pensou estar sem ser observado, ele sacudiu o punho para a frota em retirada. Meus olhos e os de vários outros no navio-mãe estavam fixos nele. Justo quando ele fez o gesto, uma das mulheres de sua comitiva, em sua ânsia de nos observar, aparentemente perdeu o equilíbrio e esbarrou nele. Sem hesitar um momento, com um golpe tremendo, ele a derrubou como um boi aos seus pés. Um juramento aterrador escapou dos lábios do coronel Smith, que era um dos que observavam. Aconteceu que ele estava perto do principal desintegrador do navio de guerra. Antes que alguém pudesse interferir, ele mirou e disparou. Toda a força do terrível motor, quase capaz de destruir um forte, caiu sobre o imperador marciano, e não apenas o explodiu em uma nuvem de átomos, mas também abriu uma grande cavidade no chão no local onde ele estava. Um grito surgiu dos marcianos, mas eles estavam tão atônitos com o que havia acontecido que não fizeram nenhuma demonstração hostil, e, de qualquer forma, sabiam bem que estavam completamente à nossa mercê. O Sr. Edison estava prestes a repreender o coronel Smith pelo que ele havia feito, mas Aina interveio. Estou feliz que foi feito, disse ela, pois agora só assim você pode estar seguro. Aquele monstro foi mais diretamente responsável do que qualquer outro habitante de Marte por toda a maldade da qual eles foram culpados. A expedição contra a Terra foi inspirada exclusivamente por ele. Há uma tradição entre os marcianos, na qual meu povo, no entanto, nunca pôde acreditar de que ele possuía uma espécie de imortalidade. Eles declararam que foi ele quem liderou a antiga expedição contra a Terra quando meus ancestrais foram levados prisioneiros de seu lar feliz, e que era sua imagem que eles haviam erguido em pedra no meio da terra de areia. Ele prolongou sua existência, segundo essa lenda, bebendo as águas de uma fonte maravilhosa, cujo local exato ele conhecia sozinho, mas que estava situada naquele ponto onde, em seus mapas de Marte, aparece o nome de Fojuvente. Ele era a personificação do mal, disso eu sei, e ele nunca teria cumprido seu juramento se o poder tivesse retornado a ele novamente para prejudicar a Terra. Ao destruí-lo, vocês garantiram sua vitória. Capítulo 18. A grande OVAC cedilha O. Quando finalmente vimos vivamente nosso planeta natal, com suas características bem conhecidas de terra e mar, rolando sob nossos olhos, o sentimento de alegria que nos invadiu transcendia todos os poderes de expressão. Para que todas as nações que se uniram para enviar a expedição tivessem evidências visuais de seu retorno triunfal, decidiu-se fazer todo o circuito da Terra antes de buscar nosso ponto de partida e desembarcar. Relatos breves em todas as línguas conhecidas, contando a história do que havíamos feito, foram preparados, e então descemos pelo ar até que novamente vimos o amado domo azul sobre nossas cabeças, e nos encontramos suspensos diretamente acima do cone de topo branco de Fujiyama, a montanha sagrada do Japão. Mudando nossa posição para o nordeste, pairamos sobre a cidade de Tóquio e descemos sobre as multidões que se reuniram para nos observar, os relatos preparados de nossa jornada, que, no momento em que foram lidos e compreendidos, levaram a uma explosão de júbilo que seria absolutamente impossível descrever. Uma das naves contendo os membros japoneses da expedição desceu ao chão, e os deixamos no meio de seus compatriotas jubilosos. Antes de partirmos, e permanecemos apenas um curto período suspensos acima da capital japonesa, milhões se reuniram para nos cumprimentar com seus aplausos. Agora repetimos o que havíamos feito durante nossa primeira análise da superfície de Marte. Simplesmente permanecemos suspensos na atmosfera, permitindo que a Terra girasse sob nós. À medida que o Japão se afastava à distância, vimos a China começando a aparecer. Mudando nossa posição um pouco para o sul, pousamos novamente sobre a cidade de Pequim, onde mais uma vez nos despedimos de alguns de nossos companheiros, e onde a explosão de júbilo universal se repetiu. Da Ásia, cruzando o Mar Cáspio, passamos sobre a Rússia, visitando por sua vez Moscou e São Petersburgo. Ainda assim, o grande globo girava de abaixo, e ainda mantínhamos o Sol conosco. Agora a Alemanha aparecia, e agora a Itália, e depois a França, e a Inglaterra. Enquanto mudávamos nossa posição, primeiro para o norte e depois para o sul,
para dar a todo o mundo a oportunidade de ver que seus guerreiros haviam retornado vitoriosos de sua longa conquista. E em cada país, à medida que passávamos sob nossos pés, deixávamos alguns dos camaradas que haviam compartilhado nossos perigos e nossas aventuras. Finalmente, o Atlântico havia passado sob nós, e vimos os pináculos do novo Nova York. A notícia da nossa chegada havia sido enviada à frente da Europa e nossos compatriotas estavam preparados para nos receber. Tínhamos originalmente partido, como se lembrará, à meia-noite, e agora, novamente, à medida que nos aproximávamos da nova capital do mundo, a cortina da noite estava apenas começando a ser puxada sobre ela. Mas nossas luzes de sinalização estavam acesas, e através delas eles estavam cientes de nossa aproximação. Novamente o ar se encheu com foguetes estourando e foi sacudido pelo rugido dos canhões, e com aplausos em coro, despejados de milhões de gargantas, enquanto nos posicionávamos diretamente acima da cidade. 3 dias após o desembarque da frota, e quando o primeiro entusiasmo de nossa recepção já havia passado um pouco, recebi um cartão lindamente gravado me convidando a estar presente na Igreja da Trindade no casamento de Aina e Sidney Phillips. Quando cheguei à igreja, que havia sido esplendidamente decorada, encontrei lá o Sr. Edison, Lord Kelvin e todos os outros membros da tripulação do navio almirante, e, para minha surpresa, o Coronel Smith, devidamente vestido e com uma graça que eu não lhe atribuía, entregou a bela noiva. Mas Alonzo Jefferson Smith era um homem e um soldado, cada centímetro dele. Eu pedi ela para mim. Ele sussurrou para mim após a cerimônia, engolindo um grande nó na garganta. Mas ela teve o desejo do seu coração. Vou voltar para as planícies. Posso conseguir um comando novamente, e ainda sei como lutar. E assim foi unida, para todo o futuro, a primeira linhagem da raça ariana, que havia estado há muito perdida, mas não destruída, com a mais recente descendência daquela grande família. E o elo que serviu para juntá-los foi o distante planeta Marte.